E eu quero chamar aqui na frente o Marcos Patucci. O Marcos, Deus tem usado ele de uma forma muito abençoada e muito didática para nos ensinar. Ele tem uma capacidade de falar de alguns assuntos que às vezes nós não temos o conhecimento e nós não temos também a didática, né, para falar. E o Marcos tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. E nós convidamos ele para falar hoje sobre planejamento. Nós estamos começando o ano e nós precisamos planejar o ano, porque senão nós chegamos no final do ano e falamos assim, nossa, mas não fiz nada. Mas se você não planejar, né? Então nós precisamos dessa ministração. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar para você. Daí você vai usar aquele microfone que não foi usado ainda, tá? Senhor, o Marcos é do Senhor, Pai. Derrama sobre ele a tua graça, o teu cuidado, Pai, a tua bênção, Pai, que o teu Espírito, Pai, flua de tal forma, Pai, que ministre o coração da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Ministre o coração daqueles que estão assistindo online e daqueles que ainda vão assistir essa ministração no decorrer da semana, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Deixa eu cumprimentar a amada igreja. Graça e paz, igreja. Bom dia. Só vou pegar uma extensão aqui para garantir que o meu computador não vá desligar no meio da ministração. Eu recebi o convite da Silvana para estar falando um pouquinho a respeito de planejamento, e eu tenho entendido que nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos afiar o machado. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ser mais assertivos nos propósitos, naquilo que Deus tem para mim e para você. E eu creio que o ano de 2020 foi um ano atípico para todos, né? Infelizmente, nós perdemos muitos familiares, muitos amigos, muitos irmãos que o ano passado estavam aqui conosco e que agora já não estão mais conosco, estão com o Senhor. E eu creio que se o Senhor permitiu, aprove ao Senhor permitir que nós ainda estivéssemos aqui, diante de tantas pessoas que já partiram, é porque Ele ainda tem planos, Ele ainda tem objetivos, Ele ainda tem realizações a serem feitas na minha e na sua vida. E para que nós possamos cumprir os propósitos, cumprir as realizações do Senhor para a nossa vida, nós precisamos afiar o machado. Vou pegar uma aguinha aqui, senão daqui a pouco a minha garganta vai secar. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você nessa manhã. Como é que está o seu machado? Seu machado está afiado? O meu objetivo nessa manhã não é dar uma aula técnica sobre planejamento estratégico. Apesar de ser um assunto que eu gosto muito, a gente poderia falar bastante sobre esse assunto, mas eu quero falar de forma bem prática como fazer um planejamento. E no final aqui nós vamos fazer um planejamento. Se você não sabe como fazer, eu vou te ensinar a fazer um planejamento. Você vai sair daqui sabendo de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, para que isso possa contribuir para a realização dos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Início do ano é uma época interessante, né? Porque é uma época em que a gente se permite contar umas mentirinhas. O que vocês acham? Crentemente ou não? Não deveria, né? Só ajustar o meu celular aqui para eu não perder o tempo aqui, porque o assunto, vou precisar usar um poder de síntese. O cristão, ele não deveria mentir, né?
Afinal de contas, a palavra fala que o inimigo é o pai da mentira. Mas, infelizmente, a gente de vez em quando conta umas mentirinhas, né? O pessoal que fala mentira branca. Não existe mentira branca, mentira escura. Mentira é mentira, né? E a época que a gente mais conta mentira é no começo do ano. Vocês já perceberam? Olha só, não precisa levantar a mão. Deixa que eu vou levantar a mão aqui, tá? Quem que no começo do ano, na virada de um ano para o outro, nunca falou assim: esse ano eu vou entrar numa academia. Ou então, esse ano eu vou me alimentar de uma forma mais saudável. Eu vou começar a fazer exercícios. Não precisa levantar a mão não. Só eu vou levantar aqui. Quem que nunca falou assim, ó, esse ano eu vou ler a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão não. E daí quando chega lá no final do ano, em dezembro, a gente olha para aquelas promessas, para aqueles objetivos que nós traçamos ali no início, e nós chegamos à conclusão que a gente não realizou aquilo que a gente tinha planejado. Será que eu estou falando um negócio assim muito absurdo, não? O que vocês acham? Já aconteceu isso com algum de vocês? Acho que sim, né? Vou fazer um curso, eu vou aprender um instrumento, eu vou me envolver mais com a obra de Deus. Quantos planos, quantas promessas que nós fazemos no início do ano. Isso não sei porquê, talvez pela essa força que tem do término de um ano, que termina um ciclo, e o início de um outro, que está começando um novo ciclo. Então a gente fica com aquela motivação, com aquela empolgação. Bom, o ano passado morreu, então agora tudo que está começando vai ser diferente. Eu só vou comer legumes, eu não vou mais abusar da gordura, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer exercício, eu vou me envolver com as coisas de Deus, eu vou orar, eu vou fazer devocional, eu vou fazer culto familiar. Essa eu gostaria de perguntar, até para fazer uma pesquisa aqui, né? Não está aparecendo ali na internet, mas eu estou vendo aqui. Quem faz culto familiar em casa todos os dias? Olha aí. Eu não faço todos os dias, mas nós temos o hábito de fazer o culto familiar. Então, às vezes, falta um dia ou outro. Quem que faz algum dia da semana o culto familiar? Talvez seja essa, ó, melhorou. Mas ainda assim, é um nível baixo pela quantidade de pessoas que nós temos aqui. Então são objetivos, queridos, são propósitos, são planos que nós temos, que Deus tem para as nossas vidas, e que nós não realizamos. E algumas vezes isso causa uma certa frustração, causa uma tristeza, porque nós vamos sentindo que nós não conseguimos avançar sobre aquilo que está proposto sobre nós. Então, eu gostaria de trazer hoje uma palavra, ainda que muito breve, ainda que de uma forma simples, sobre o planejamento, para te ajudar a colocar em prática esses planos. Porque existe uma diferença entre plano e planejamento. O plano é o seu objetivo, ler a Bíblia o ano inteiro, dentro de um ano. Aprender um instrumento e participar da equipe de louvor, esse é o plano. E o planejamento é o caminho que você vai percorrer até que esse plano se realize. Então, muitas vezes nós temos o plano, que é o objetivo, mas nós não temos o planejamento, não fazemos o planejamento. E aí chegamos ao final do ano e não temos a realização. Então, para você realizar o plano, o propósito de Deus para a sua vida, você precisa planejar. Você precisa fazer com que essa promessa de início de ano não seja uma mentira na sua vida. Porque isso acaba se transformando numa muleta, né? Ah, esse ano foi um ano atípico, teve a pandemia, teve muitos problemas. Aí o ano que vem vai ter uma outra desculpa. Ah, eu tive um problema de saúde, eu fiquei desempregado, A gente sempre vai achar uma desculpa para não realizar aquilo que nós prometemos no início do ano. No culto da semana passada, quem estava aqui no culto da noite, da manhã também, o pastor José falou sobre a questão da importância da leitura da Bíblia, né? E ele até deu um testemunho, ele falou, olha, eu leio todos os anos numa versão diferente. Cara, que fantástico, eu nunca tinha visto ninguém falar isso. Eu já li a Bíblia toda uma vez. É pouco, né? Mas tem gente que passa a vida inteira e nunca leu a Bíblia toda. 15, 20, 30, 40, 50 anos, até Jesus voltar, levar essa pessoa e não ler a Bíblia toda. Então está faltando aí talvez um planejamento para que esse desejo, esse propósito de Deus para a sua vida se cumpra. Se você tiver com a Bíblia aí, se você quiser abrir, eu queria que você abrisse em Lucas, no capítulo 14, no verso 28 ao 31.
Lucas 14, do 28 ao 31. Lucas 14, do 28 ao 31. Se você abriu aí, você acompanha comigo, se não, você pode só ouvir. A palavra diz assim, o apóstolo Paulo, né, escrevendo. Apóstolo Paulo não, esse aqui é o Evangelho de Lucas, né, o outro texto que é do apóstolo Paulo. Então lá, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço? Veja só, ele está falando aqui de plano e de planejamento. Qual que é o plano aqui? Ele já descreveu para nós, construir uma torre. E qual que é o planejamento? Se assentar para fazer os cálculos. Você vai construir uma casa, você vai falar com o engenheiro, você vai falar com o arquiteto, você vai ter uma planta, você vai fazer todo ali o custo da casa, você vai fazer o planejamento para depois começar. É assim que a gente faz. Então o texto prossegue, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aqui ele vai dar um outro exemplo. Qual o rei que, se pretendendo sair à guerra, então qual que é o objetivo aqui do rei? O plano, sair à guerra contra outro rei. Primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000. Então nós temos aqui uma descrição bem clara, de que para nós realizarmos grandes coisas, e eu diria que também pequenas coisas, nós precisamos de um planejamento. E quais são as áreas da nossa vida que nós poderíamos utilizar essa questão do planejamento? Eu entendo que em todas. Na sua vida espiritual você precisa de planejamento. Na sua vida emocional, a irmã acabou de falar aqui, né, deste problema da enfermidade, da depressão, da ansiedade, dos males das emoções, né? Então, se você quer ter uma vida emocional mais saudável, você precisa de planejamento. Para uma vida financeira mais saudável, mais abençoada, mais frutífera, né? Você precisa de planejamento. Então, enfim, você precisa de planejamento para todas as áreas da sua vida. Mas, infelizmente, o brasileiro não costuma fazer isso. Ele sai fazendo de qualquer jeito, vai vendo como que dá, e bate aqui, tropeça ali, cai ali, erra aqui, erra ali. E isso causa uma série de danos. Quando nós vamos para a área técnica, né, a definição de planejamento é o seguinte, né, eu fui buscar lá no dicionário, diz assim, ó, o planejamento consiste em uma importante tarefa da gestão e administração, que está relacionada com preparação, organização, estruturação de um determinado objetivo. Então é algo na área técnica relacionada à administração. Você vai falar assim, Marcos, eu não sou administrador. Você é administrador, sim. O que a palavra fala lá em 1 Pedro 4,10? 1 Pedro 4,10. Se você quiser abrir. 1 Pedro 4,10. A palavra diz assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então aqui Pedro, ele está nos exortando a administrar de forma fiel aquilo que Deus tem nos concedido. As múltiplas formas da graça de Deus. Nós recebemos diariamente a graça de Deus, nós somos abençoados com a graça, com o dom, com a misericórdia, com o favor de Deus. E nós somos desafiados a administrar de forma fiel. Aí nós voltamos ali nessa definição que eu dei sobre planejamento, ele diz que é preparação, organização, não sei se você está anotando, mas vai ficar gravado, preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Então nós temos objetivos para as nossas vidas. E quando você faz o planejamento, você está seguindo
essas etapas. Planejar estrategicamente significa usar os recursos de forma eficiente, aumentando a produtividade de um indivíduo. Quando eu disse no início que é tempo de nós afiarmos o machado, é porque nós temos visto nunca, na nossa história, a gente viu como, de uma forma bem prática, como a vida ela é um sopro, ela é breve, um ser microscópico, de uma hora para outra, surge no mundo e leva milhares e milhares e milhares e milhares de planos, de objetivos, de sonhos, de propósitos. As pessoas costumam dizer que o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque ali estão enterrados sonhos e mais planos e mais objetivos. Então nós precisamos ser mais assertivos, nós precisamos cuidar melhor de um recurso que nós temos, que é o tempo. O tempo é o dom mais precioso que Deus tem nos dado depois da vida. E é interessante porque o tempo ele é linear, ele está correndo em uma única direção, apesar de que tem algumas teorias da física quântica, ainda não vamos entrar nessa área, que fala a respeito da não linearidade do tempo, né? Mas enfim, nós vamos ficar com essa daqui, que é aquela que a gente percebe no nosso dia a dia. Nós estamos envelhecendo, o tempo está passando. Ele é finito, ele não é algo que vai durar para sempre, ele tem um prazo determinado para acabar na minha e na sua vida. Como a gente falou inicialmente em 2020, para muitas pessoas o tempo terminou, aqui nessa terra, e agora vão viver eternamente com o Senhor. Mas o tempo de realização, o tempo de você viver aqui, o tempo de você fazer alguma coisa para Deus e por Deus, para essas pessoas que partiram no ano de 2020, terminou. Eles não vão ter mais essa oportunidade. E quantos planos Deus tem para a sua vida, que ainda faltam realizar? Isso é uma outra coisa que eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Quantos planos, quantos sonhos, quantos propósitos que ainda faltam ser realizados na sua vida, em todas as áreas, na área familiar, na área ministerial, na área financeira, na área dos relacionamentos. Queridos, é tempo de afiar o machado, é tempo de nós sermos mais assertivos, nós não podemos perder tempo, porque o tempo é precioso. E quando nós perdemos o tempo, nós estamos jogando vida fora. Você já parou para refletir sobre isso? Que quando você perde tempo, você está jogando vida fora? Aquele tempo que você perdeu é uma parte da sua vida que você descartou e que não vai voltar mais. Você não vai poder recuperar ela. Não, aperta a pausa do retornar aqui. Aí vai voltar o tempo. Agora eu vou aproveitar esse tempo aqui que eu perdi. Então, é tempo de nós afiarmos o machado. Agora sim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 5, se você tiver com a Bíblia aí bem rapidinho, para a gente ganhar tempo e abrir, que eu ainda quero no final te ensinar a fazer um planejamento, para você começar a colocar em prática todos aqueles planos que estão parados na sua vida. Colossenses 2:5, amém? A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem. Eu queria destacar para essa fala aqui, ó, como estão vivendo em ordem, os colossenses, né? E aí ele continua, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então Paulo está fazendo aqui uma afirmação. Primeiro, que a igreja dos Colossenses, ela está vivendo em ordem. E segundo, que a fé deles é uma fé firme. Eu gostaria de dizer para você que, se eu pensar de uma forma contrária, eu poderia afirmar aqui o seguinte, que a desordem estremece, enfraquece a nossa fé. O que vocês acham dessa afirmação? É verdade ou não? Quando você está vivendo uma vida financeira desordenada, quando você está vivendo problemas de relacionamento, a desordem nos relacionamentos, quando você está vivendo problemas de saúde, essa desordem, ela abala ou não abala o nosso relacionamento com Deus? Vamos ser bem sinceros, abala. Porque a nossa tendência é nos distanciarmos
Deveria ser o contrário, né? Nós devemos buscar mais a Deus e se aproximar mais de Deus. Mas nós vamos esfriando na fé. E você vai conversar com a pessoa fala, mas também, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como está a minha vida. Então, o planejamento é uma forma de você ordenar a sua vida. E quando você ordena a sua vida, os propósitos, os planos da sua vida, e começa a realizar, você começa a viver uma vida mais firme com Deus. Porque você começa a enxergar a materialização dos propósitos de Deus para a sua vida. Aquilo que era um sonho, aquilo que era um desejo, aquilo que era de repente só um pensamento, passa a ser uma realidade. E isso precisa de planejamento para você realizar isso na sua vida. Então fica bem claro aqui que se nós temos uma vida desordenada, eu e a minha esposa, nós trabalhamos com casais já há muitos anos. E quando nós estamos atendendo um casal que está com um problema, nas mais diversas áreas, né? O casal quer se separar e daí vem se aconselhar conosco. Invariavelmente há problema em alguma área, ou na área financeira, está com muitas dívidas, está quebrado, ou no relacionamento interpessoal, marido, mulher e filhos, marido, mulher, filho, sogra, sogro, esposa, cunhado, desordem. E essa desordem ela vai se avolumando até chegar a um ponto que a pessoa fala assim, ó, não dá mais para viver junto, não quero mais, quero me separar. Aí em alguns casos procuram ajuda, em outros casos separam mesmo de verdade, né? Então a desordem ela pode ser espiritual, ela pode ser familiar, ela pode ser financeira, ela pode ser emocional. Todas essas áreas, elas precisam estar bem ajustadas para que nós possamos avançar espiritualmente. E não permitir que esses problemas venham atrapalhar o nosso relacionamento. Você tem o hábito de planejar os seus objetivos? Né? Você fez alguma promessa agora no começo do ano? Promessa de ler a Bíblia toda, de fazer mais exercícios, de fazer uma poupança. Quem não gostaria aqui de fazer uma poupança? Eu atuo no mercado financeiro, né? Eu sou gerente de banco e há mais de 20 anos. E um dos grandes erros que o brasileiro comete é com relação à aposentadoria. As pessoas não se preocupam, a grande maioria, como vai ser a sua aposentadoria. Quando chega nessa fase, a pessoa se percebe que o tempo passou, ele envelheceu, e aquilo que ele está recebendo, ou aquilo que ele não deveria receber, mas não está recebendo, está fazendo falta. E entre um objetivo de uma aposentadoria feliz, uma aposentadoria tranquila, e a realidade, a pessoa percebe que faltou planejamento. Olha a importância do planejamento. Isso é em todas as áreas. Se você for fazer um casamento, se você for comprar uma casa, se você for ter um filho, se você for planejar o estudo de um filho. O brasileiro ele não se prepara, por exemplo, para a sua aposentadoria. De uma forma geral, estou falando, né? Não faz um planejamento, olha, só a aposentadoria do governo não vai ser suficiente, eu vou precisar de uma renda extra. O que eu vou fazer para ter essa renda? Não faz, deixa chegar lá na hora para ver como é que vai fazer. E agora com essa nova lei, não sei se você acompanhou aí, né, deve ter acompanhado, foi muito noticiada essa mudança. Dificilmente a pessoa vai conseguir se aposentar com um salário, já era difícil, ficou mais difícil ainda com um salário que possa satisfazer as suas necessidades básicas. Eu estou falando de alimentação, moradia e remédios, porque quando a gente chega na terceira idade, a gente tem uma necessidade maior de remédio com uma certa constância. Agora tem o tal do fator previdenciário, né? Então vamos pegar lá os homens, 65 anos de idade, é a idade mínima. Antigamente você via pessoas com 40 e poucos anos aposentado, o cara cumpria 35 anos de contribuição e se aposentava. Então, por exemplo, começou a contribuir com 12, né? Aí com mais 35 são 47. Com 47 anos o cara estava aposentado. Agora não, ele vai ter que chegar aos 65 anos. E além disso, tem que fazer uma continha lá, vai pegar a idade mais o tempo de contribuição, vai dar um número. Esse número vai dizer quantos % de um salário mínimo você vai receber de aposentadoria. Você vai receber um salário, você vai receber meio, você vai receber 3/4, você vai receber 2, 3. Então assim, é algo que nós precisamos pensar, planejar. Se você não está planejando a sua aposentadoria, não importa a fase da vida que você esteja. Marcos, eu já estou na aposentadoria. Então você tem que pensar numa forma de complementar essa renda que está faltando. Marcos, eu não me aposentei ainda. Você precisa urgentemente começar a fazer alguma coisa pensando na sua aposentadoria.
Mas nós não planejamos. Deixa eu ver aqui, o que nós poderíamos falar um pouquinho mais aqui antes da gente entrar na parte prática. Eu não quero me estender com o tempo. Queridos, o grande desafio nosso é realizar os planos de Deus para a nossa vida. Não são os seus planos que vão dar certo, ou não são os seus planos que são certos, são aqueles planos que Deus preparou para você. Por isso que o pastor fala na leitura da Bíblia, é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque ali tem planos para todas as áreas da nossa vida. E são esses os planos que vão prosperar na nossa vida. Aquilo que Deus tem preparado, né? Existe um versículo assim que fala lá em Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas pessoas dizem assim, olha, se o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus, então eu não vou fazer plano. Não, queridos. Ele está querendo dizer assim, conheça o plano de Deus para a sua vida, porque se você conhecer, planejar e colocar em prática, a resposta vai vir de Deus. A realização vai ser muito mais fácil. Agora, se você ficar tentando inventar alguma coisa mirabolante fora daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, você vai sofrer, você vai ter decepção. Existe um outro provérbio que diz assim, há caminhos que ao homem parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. Porque muitas vezes o homem está fazendo um plano que aquilo está afastando ele de Deus, está levando ele para longe daquilo que são os propósitos de Deus. Mas aos olhos dele é algo bom. Está trabalhando, está se matando de trabalhar, está ganhando dinheiro, e daí a hora que ele ganhar muito dinheiro, ele vai abandonar Deus e o dinheiro vai passar a ser o Deus dele. Então aos olhos dele parece ser algo bom, mas o fim são fins de morte. Vai levar ele a uma morte espiritual, e muitas vezes até numa morte física. Então nós precisamos conhecer os planos de Deus, para que nós possamos fazer planejamento desses planos e executar eles na nossa vida. Nós vamos ter uma vida abençoada. Será que a Bíblia fala de planos? Eu vou ler alguns textos aqui agora, você não precisa abrir, porque é muito. Você só ouça aí, depois você olha na gravação lá, se você quiser conferir. Provérbios 16:3 diz assim, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 19:21 diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós acabamos de falar sobre isso. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Salmos 40, versículo 5 diz assim, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar, os planos que preparastes para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais. Você vê aqui o salmista falando que Deus tem tantos planos para nós, que nós não podemos nem anunciar todos eles. Você conhece os planos de Deus para a sua vida? Para todas as áreas? Ah, Marcos, eu sei que Ele quer me salvar, eu sei que Ele mandou Jesus para morrer no meu lugar, para pagar minha dívida, mas e para as outras áreas? Ministerialmente, financeiramente, na área dos relacionamentos? Não, Marcos, esses planos aí de Deus para a minha vida eu não conheço, eu nem sabia que Deus tinha plano nessa área para a minha vida. Então eu estou aqui nessa manhã para te dizer que Deus tem planos também nessas áreas, e que talvez você possa levar a sua vida toda para descobrir que agora eu já estou numa fase que eu já não tenho mais saúde, eu já não tenho mais motivação, eu já não tenho mais coragem, e os planos que Deus tinha para a minha vida ficaram. Você vê como isso é importante? Como tem tudo a ver com o início de um novo ano, de um novo ciclo, e com as promessas que nós fazemos, mas reiteradamente nós deixamos de realizar por falta, de repente, de fazer um planejamento e colocar isso em prática? Então, primeiro, você precisa conhecer os planos de Deus para a sua vida. Isso é o básico. Mas depois, não basta apenas conhecer. Você precisa colocar em prática, você precisa executar. E para executar, você precisa de um bom planejamento. O versículo que eu falei ali, né? Há caminhos que ao homem parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. É Provérbios 14:12, para ficar registrado, né? Olha só o que o Salmos 10:4 diz. Em sua presunção, o ímpio não o busca,
Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. A pessoa que não conhece a Deus, ela não permite que Deus faça parte dos planos da vida dela. Ela tem seus planos próprios, né? E daí o escritor de Provérbios diz assim: são caminhos de morte. Isso aqui nós vamos pular. Eu gostaria então agora, né, ainda tem uns 10 minutinhos, da gente entrar na parte prática. Só para a gente recapitular, o que a gente falou aqui? Ó? A gente falou que no começo do ano a gente faz planos e que quando termina o ano a gente não realiza. Verdade ou mentira? Verdade, né? Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós falamos que é muito importante nós conhecermos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas além de conhecer, nós falamos também que nós precisamos realizar, correto? Nós falamos também que entre a realização e o plano, existe um espaço aí que é o planejamento. E que por falta de planejamento, muitas vezes nós não conseguimos realizar. Citamos aqui, por exemplo, a aposentadoria, que nós não nos planejamos, a compra da casa própria, né? Como é que a pessoa compra uma casa própria no Brasil? Trabalho com banco, estou falando isso porque eu conheço do dia a dia. A pessoa sai lá, vê uma casa, leva a esposa, gosta da casa, a única coisa que ele tem é o carro. Vai lá, fala com o dono da casa, fala: ó, você pega o carro no negócio? Pego. Na segunda-feira ele vai no banco tentar um financiamento. E daí ele vai ficar 30 anos pagando aquela casa. Muitas vezes ele vai morrer e não vai acabar de pagar a casa. Porque ele não planejou. Ele não se preparou para isso, que é um dos maiores sonhos do brasileiro. Acho que se fizer uma pesquisa hoje, qual é o maior sonho do brasileiro? A casa própria. Mas a pessoa não se prepara, ela vai lá e executa. E olha, eu estou no banco, eu sei quantas casas o banco toma de volta e vai para leilão. E como isso é triste quando vem lá o oficial de justiça entregar lá um termo de penhora lá, porque o seu bem estava alienado e foi penhorado por falta de pagamento. E daí você tenta fazer alguma coisa e pega advogado e... Ó, meu tempo acabou. Pega advogado. Como é triste isso. Então nós precisamos planejar. Então para a parte prática do planejamento, né? Eu poderia falar aqui sobre 4 motivos para por que planejar. Eu vou citar só os tópicos para ficar registrado. 4 motivos por que eu devo planejar. Primeiro, porque evita desgaste nos momentos difíceis da vida. Segundo, porque afeta as decisões que eu tomo. Terceiro, porque a qualidade do meu planejamento determina o resultado da minha ação. E quarto, porque planejar de forma adequada garante a concretização de qualquer projeto. 4 motivos. Teríamos versículos, teríamos muito para falar a respeito disso, quem sabe numa outra oportunidade. Então vamos lá. Um planejamento em uma empresa, se você contratar um consultor, falar assim: olha, eu quero que você faça um planejamento estratégico para a minha empresa. Ele vai envolver aqui 5 etapas. 5 ou 6? 5 etapas. Tá? A primeira é missão, visão e valores. A segunda é análise dos ambientes interno e externo, né? Para quem é da área aqui, é o tal do análise SWOT. Eu gosto de falar esse nome, SWOT, né? É um acróstico em inglês que significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Força, fraqueza, oportunidades e ameaça. É isso aí, são 4 letras. SWOT. Tem também a análise PESTEL, né? Não é pastel, tá? Aquele da feira, é PESTEL. Também é um acróstico que diz assim: político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legal. Ele também compreende definição de metas e objetivos, definição de planos de ação, e nesse plano de ação nós temos uma ferramenta chamada 5W2H, que é o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer, como fazer e quanto vai custar. Então, se você pegar isso aqui em inglês, esses nomes, né? What, why, where, when, who. Minha esposa está ali, depois ela vai corrigir a minha pronúncia, ela é professora de inglês. E how much, né? Então, é 5W2Hs. Eu fiz aqui um plano aqui para nós fazermos isso da forma mais prática possível, respondendo 4 perguntas, baseado aqui nessa ferramenta 5W2H. Se você tiver com um papelzinho na mão, se você quiser anotar,
quando você for fazer um planejamento de qualquer coisa na sua vida, você vai fazer 4 perguntas e vai responder essas 4 perguntas. Já vai ter um planejamento na mão. A primeira pergunta é o quê? O que eu quero realizar? O que é o meu objetivo? Então vamos colocar aqui, ler a Bíblia. Olha só, quando você for responder essas perguntas, você precisa ser o mais abrangente possível. Então ler a Bíblia é algo muito abrangente. Eu preciso ser mais, mais abrangente não, mais específico. O mais específico possível. Então, o quê? Ler a Bíblia no ano de 2021. Esse é o meu objetivo, correto? Estamos fazendo o planejamento para você ler a Bíblia no ano de 2021 inteiro. Quando? Ah, Marcos, eu já falei que é 2021. Não, quando que você vai efetivar essa tarefa? A partir do dia 31 de janeiro, que é hoje, até 31 de dezembro. Essa é a resposta da segunda pergunta. A terceira pergunta, como eu vou fazer isso? Aqui você vai colocar, queridos, e quando eu falo isso aqui é pegar um papel e escrever mesmo, tá? Fazer um planejamento, colocar no papel de verdade mesmo. Como você vai fazer isso? Olha, eu vou comprar uma Bíblia de estudos, eu vou baixar o aplicativo da Bíblia online no meu celular, eu vou pegar aqui um dicionário bíblico, tudo que envolve o como você vai fazer isso, você vai colocar aqui. E a quarta pergunta é quem? Quem vai participar desse projeto? Não, esse projeto é pessoal meu, eu sozinho vou participar. Não, eu vou envolver a minha esposa, eu vou envolver os meus filhos. Lá em casa a gente está lendo no culto doméstico a Bíblia em família. Então nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios estamos agora, né? Lemos Salmos, Provérbios, Ruth, Esther, isso, né? Já lemos todos esses livros em família, né? Foi um plano que eu fiz para a gente ler em família. Então ali eu determinei quem que ia participar, qual que seria a hora, quais seriam os dias. Oi? Ruth também, né? Então, essas 4 perguntas você vai responder. O que? Ler a Bíblia em 2021. Quando? De 31 de janeiro a 31 de dezembro. Como? Nesse como aqui você pode colocar a hora que você vai ler. Olha, eu vou ler todos os dias às 8 horas da noite. Eu vou sentar e vou tirar aqui o tempo de leitura da Bíblia. Né? E quem vai participar desse projeto? Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui a aposentadoria. Vamos fazer um plano aqui, olha como é simples. Por que a gente às vezes não realiza as coisas? O que eu quero? Qual que é o meu plano? Constituir uma renda extra para minha aposentadoria. Eu quero, além do salário que eu vou receber do governo, eu quero ter mais uma renda. Né? Mas aí está muito abrangente ainda, eu preciso ser mais específico. Essa renda vai vir do quê? Olha, vai vir de aluguéis de imóveis que eu vou comprar. Eu quero ter umas 2, 3 casinhas alugadas, e daí vai ter esses aluguéis que vão complementar a minha renda. Não, eu quero ter uma reserva de uma aplicação financeira, e com essa reserva e com os juros dessa reserva eu vou complementar a minha renda. Então esse é o meu o quê? Quando eu tenho 47 anos, eu quero me aposentar, sei lá, com 60 e poucos, os próximos 15 anos, começando a partir de hoje, até quando eu completar 65 anos. Esse é o quando. Como que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, se eu for ter uma renda de aluguel, essa é uma das formas que eu escolhi para complementar a minha aposentadoria. Estou falando porque eu fiz isso. Eu preciso de imóveis. Então, eu vou ter que fazer aqui nesse como, um planejamento de como eu vou adquirir imóveis. Eu vou fazer um financiamento, eu vou fazer um consórcio, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar um terreno e vou construir. Queridos, esses planos todos são planos que estão dentro do propósito de Deus para a sua vida. Te fazer prosperar, te abençoar, te fazer crescer. E você tem que se lembrar que quando você está realizando um plano, que é um plano de Deus para a sua vida, você não está sozinho nessa empreitada, Deus está com você. Às vezes você olha e fala assim, cara, é muito difícil, é muita coisa, eu ganho um salário mínimo, eu não tenho condições. Faça um planejamento, ore a respeito disso. Coloque a sua fé, que Deus vai te abençoar. Quando a gente fala de finanças, nós estamos falando de dízimo, de oferta, de generosidade. Hoje foi falado aqui a respeito da doação ali para o Amazonas. A generosidade é um dos princípios da prosperidade. A pessoa que não é generosa não prospera. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de contribuir. E daí vive aquela vida tacanha, aquela vida mesquinha.
Então como? Olha, vamos pensar ali na aplicação financeira. Eu quero uma renda extra de aposentadoria, até quando eu completar 65 anos, essa renda vai advir de uma aplicação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou guardar 10%, 15%, 20%, 5%, 3%, não importa, um número, do meu salário por mês. Eu ganho 1.000, eu vou guardar 10%. Eu vou tirar 100 todos os meses e eu vou fazer uma aplicação financeira. Eu vou colocar numa poupança, a poupança hoje está dando negativo. Eu vou buscar uma diversificação, vou aplicar em fundos, eu vou aplicar no mercado de ações, eu vou aplicar... Marcos, eu não sei. Procure conselhos. Nós vimos aqui Provérbios falando que os planos, quando nós buscamos conselhos, nós conseguimos realizar. Procure um conselho de quem sabe. Quem vai participar desse acúmulo de reserva para uma aposentadoria? Eu, a minha esposa e os meus filhos, porque nós vamos fazer uma economia aqui, nós vamos deixar de comer muita pizza que a gente come fora, nós vamos ter que apertar aqui para poder sobrar esse recurso para guardar, nós vamos envolver todo mundo. Aí com esse plano na mão, vocês viram que dá para encaixar em qualquer área. Tudo que você pensar em fazer, você pode fazer respondendo essas 4 perguntas. O que, quando, como e quem. E daí você vai pegar esse plano que você colocou, esse papelzinho, e espalha pela casa. Minha esposa faz isso com os versículos, com as promessas de Deus. Você for lá em casa, na geladeira vai ter uma promessa, no banheiro vai ter uma outra promessa, no armário lá, no guarda-roupa vai ter uma outra promessa. Por que vocês fazem isso? Vocês são doidos? Não, nós estamos obedecendo a palavra. Para finalizar, Abacuque 2:2. Abacuque 2:2 diz assim, ó: então o Senhor me respondeu, profeta Abacuque, né? Escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. As pessoas chegam a brincar, dizer que esse aqui foi o primeiro outdoor, né? O pessoal do marketing, a invenção do outdoor. Deus falando com o profeta: escreve as promessas nas tábuas, para que aqueles que estiverem passando vejam de forma fácil. Para você ver algo de forma fácil, tem que estar escrito bem grande, né? Então, queridos, uma das formas de você realizar aquilo que você planejou, é você tendo contato visual com isso. Todos os dias. Olha, eu fiz um planejamento aqui de ler a Bíblia, e ontem eu não li. Eu preciso ler. Eu fiz um planejamento aqui de economizar, mas eu estou gastando mais, eu preciso rever o meu planejamento. Isso tem que estar em algum local onde você tenha contato, para que esse plano não se torne mais um plano que ficou só no plano, porque também só colocar no papel, só planejar e não executar, não adianta. Amém? Deus tem planos para mim e para a sua vida, planos de paz, planos de bênção, né? Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vós. É Deus falando com o profeta Jeremias. Planos de paz, planos de fazer prosperar. Esses são os planos de Deus para mim e para a sua vida. Mas a frustração de não realizar, muitas vezes, nos impede de continuar a tentar. Porque a gente fala, já tentei, não deu, não consigo, não posso. A gente arruma milhares de desculpas, infelizmente. Então, é tempo de afiar o machado, querido. Eu queria que você se colocasse de pé, e que agora você curvasse a sua cabeça, e você pensasse em todos aqueles planos que você tem, todos aqueles objetivos, todos aqueles sonhos que você tem, e que você não realizou ainda. E você pensasse um pouquinho em tudo isso que a gente falou hoje de manhã aqui, de uma forma bem didática. O que está faltando para você realizar esses planos? Será que não é um planejamento? Será que não é você sentar e colocar isso num papel de uma forma organizada, né? Se você tiver alguma dúvida, volte lá no vídeo depois no YouTube, veja essa ministração novamente. Busque de Deus força, sabedoria, porque a palavra diz que aquele que busca sabedoria o Senhor dá, para colocar em prática, para planejar, para estruturar aquilo que Deus tem para a sua vida ministerial, para a sua vida emocional, para a sua vida financeira, para que 2021 seja um ano diferente na sua vida, que ao final do 2021 não seja aquele ano que você olhe para trás e faça novas promessas que você já sabe que você não vai cumprir. Esse ciclo precisa ser quebrado na sua vida. É tempo de afiar o machado. Nós estamos vivendo tempos em que nós não sabemos se chegamos até o final do ano vivos. Nós não sabemos, essa é a verdade. Talvez esse seja o plano de muitas pessoas, chegar até o final de 2021 vivos.
para isso também exige um planejamento. Eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha imunidade, eu vou usar os meios de profilaxia, eu vou fazer distanciamento, vai tomar vacina, não vai tomar vacina. Precisa de planejamento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença nesta manhã, ó Deus, para Te agradecer, para Te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem já planejado e determinado para a nossa vida. O Senhor tem, Pai, grandes planos e grandes realizações para fazer nas mais diversas áreas da nossa vida. E nós, Senhor, nessa manhã, entendemos e reconhecemos que muitas vezes não conseguimos concretizar os Seus planos, os Seus objetivos, porque nós não temos uma estratégia, nós não temos um planejamento, nós não temos a coragem de colocar em prática aquilo que o Senhor propôs para nós. Senhor, nessa manhã eu quero colocar diante de Ti a Sua igreja e pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja gerando nos Teus filhos o desejo de se alimentarem da Tua palavra e de conhecerem um pouco mais daquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles. E que ao passo, Senhor, que eles forem tendo conhecimento, a revelação daquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles, Pai, que eles possam ter a coragem de fazer um planejamento e de colocar isso em prática, e que o Teu Espírito Santo, o Senhor mesmo esteja, Senhor, junto com eles, dando a capacitação, dando a força, dando as condições, para que esses planos sejam uma verdade, e que eles possam crescer, Pai, no conhecimento, na graça, na misericórdia, em todas as áreas das suas vidas, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, nesta manhã, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, está encerrado. A irmã Silvana pediu para encerrar, né? Aqueles que vão ficar para o culto daí. Mas aí está terminada a nossa reunião. Que Deus te abençoe.